Olá pessoal, a gente hoje vai bater um papo novamente aqui no Câmara Entrevista, recebendo um vereador aqui da casa, jornalista José Carlos Florencio, ao meu lado Fagner Fernandes do Avante, que vai bater um papo com a gente. Vereador, bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no programa de entrevistas da TV Web Câmara. Mário Flávio, é um prazer estar falando com você pela primeira vez, tendo essa oportunidade pela TV Câmara, e parabenizar o presidente da casa por ter feito esse grande investimento, que eu acho que é importante para que a sociedade comece realmente a conhecer o trabalho do vereador. O trabalho do vereador é um trabalho suado, né? Realmente a gente tem um trabalho, não é só na Câmara. Nos bastidores, nas comunidades nossas, a gente tem um trabalho prestado. Então, o presidente da Câmara abre uma oportunidade para que a gente possa fazer esse trabalho e vocês divulgar as ações de todos os vereadores junto com a vereadora. Aproveitando, né, que o senhor falou nessa questão aí do trabalho do dia a dia do vereador, né? Muita gente acredita que vocês só trabalham aqui nas sessões ordinárias, nas solenes, nas comissões, mas Fagner, aproveitando, como é o dia a dia do vereador? Como é teu dia a dia? Que hora você acorda logo cedo, já começa a trabalhar, vai dormir de que horas trabalhando? Como é que funciona a rotina de um vereador? Mário, veja, a população, eu não digo todo, mas tem essa visão que os vereadores só trabalham terças e quintas. E não é bem assim. Eu me acordo 6 horas da manhã, vou cuidar primeiro dos meus filhos de 4 patas, que são os nossos animais. A gente tem 7 cães e 3 gatos. E depois tem a família, a esposa, o filho. Vou levar para o trabalho e a gente atende todos os dias na sede do Instituto 4 Patas. É uma ONG que a gente criou junto com outros protetores aqui em Caruaru. E a rotina é essa. Quando a gente não está no Instituto 4 Patas, a gente está fazendo visita nas comunidades. A gente visita uma zona rural, a gente vai ver a reivindicação daquela população que está nos cobrando, nos pedindo. E quando eu chego em casa, eu saio 7 horas da manhã. Quando a gente chegar em casa, é 10, 11 horas da noite. E quando praticamente ação no mandato, o tempo todo. E quando eu vou parar à noite, inclusive meu WhatsApp tem assim, só responde à noite. Porque é um momento que eu paro, em vez de descansar, é um momento que eu paro para responder o WhatsApp. Então eu vou para 1 hora respondendo todas as perguntas e todas as reivindicações que a própria população reivindica a gente. Claro, a gente tem uma assessoria que responde a rede social, mas o WhatsApp não é uma coisa particular, quem responde sou eu. Então a rotina do vereador é puxada, ela não é só terças e quinta-feira. E tem outras coisas que a gente tem que estudar sobre a LDO, estudar para a criação de projetos de lei, como a gente tem projetos importantes aqui em Caruaru, que nós trouxemos para essa casa, para o debate, se preparar para o debate das terças e quinta-feiras. Então, assim, a gente tem isso, não é só terças e quinta-feiras. O vereador realmente trabalha. Segunda, eu sempre digo a algumas pessoas conhecidas, digo, o vereador tem família. Porque eu dificilmente saio com minha família para uma área de lazer, um final de semana, uma área de... Estou começando a fazer agora, né? O filho chegou, então a gente tem essa obrigação de ter e dar atenção ao nosso filho. Mas a família, irmãos, a esposa, inclusive até o próprio filho mesmo, às vezes eu trabalhava tanto de segunda a segunda que eu agora tive que deixar um dia reservado para minha família. Você falou aí do Instituto 4 Patas, né, vereador? E é uma dos motes do seu mandato, digamos assim, né? Como foi que o senhor percebeu essa necessidade de Caruaru ter, digamos, um gabinete, né, com essa pauta? Os vereadores também, os outros trabalham, né, eles votam aqui, mas o seu mandato é muito identificado com a causa animal. Qual é a realidade hoje da situação da causa animal aqui em Caruaru? Veja, primeiro que eu vejo um momento histórico para esta casa. A gente sou o primeiro vereador da causa animal que trago defendendo a bandeira da questão dos animais e trazendo a discussão para esta casa com os outros vereadores para a questão do bem-estar animal. Para você ter ideia, nós fizemos a primeira audiência pública que foi discutida com o nosso mandato. Essa audiência pública a gente conseguiu trazer protetores, simpatizantes da causa animal, a imprensa, a sociedade, para a gente discutir uma política pública para entregar ao município, para que o município pudesse começar a enxergar que a questão do bem-estar animal não é só a questão da gente defender os animais, é uma questão de saúde pública. Então, eu nasci numa família que sempre gostou de animais. Eu faço aqui referência ao meu pai, que
para mim é um espelho. Ele que foi um protetor de animais, ele era associado à Associação João Ramos em 1973, uma associação no Recife. Não é fácil, né? Se não é fácil hoje para a gente, imagine naquela época. E meu pai sempre gostou dos animais e a gente observava, cuidava, sempre teve aquele carinho. E aí despertou realmente a vontade de poder defender ele, defender os animais, poder levar uma questão assim, trazer, despertar da sociedade. Eu acho que tanto a sociedade como as autoridades, o poder público, tanto federal, governador, municipal, trazer eles para que a gente possa discutir como a gente discute o direito do idoso, o direito da criança e adolescente, o direito da mulher, o direito do LGBT, e hoje a gente consegue botar em pauta o direito dos animais. Eu fui criado, né, aqui no bairro São Francisco e eu lembro de muitas cenas fortes na minha infância, Fagner, por exemplo, com carroças de burro, né? O pessoal às vezes descia, batia no animal, batia em cachorro, não sei o quê. Essa situação ainda existe hoje em dia ou diminuiu mais? Ou com as redes sociais que as denúncias são feitas, diminuiu mais esse tipo de coisa? Veja, eu digo que Caruaru, ela é uma cidade privilegiada nesse sentido das carroças de tração animal. A gente temos, mas são poucas. A gente não tem aqui muitos, feito Recife, feito cidades pequenas, que as pessoas sobrevivem. Ela foi criada, né, com conhecimento que o animal de tração animal é para aguentar o peso, é para meter o cacete, para puxar mercadorias pesadas. Caruaru não. Caruaru tem essa consciência de alguns, não todos. Precisa o município desenvolver campanhas para que a gente possa evitar que carroça de tração animal, inclusive a gente apresentou um projeto de lei nesta casa, certo? Para que fosse proibido a questão de tração animal no centro da cidade, tanto no centro da cidade como também nas periferias e vias de grande movimentação de circulação de carro, porque a gente vê animais aqui de meio-dia, no sol quente, passando. Agora, graças a Deus, a gente vê pouco isso. Eu também acredito que a rede social, a imprensa, ajuda muito quando tem uma questão de maltrato de animais de grande porte, aí divulga, aquelas pessoas têm medo e não cometem os crimes que a gente vê de outras cidades. Caruaru, graças a Deus, não tem tanto esse alarmar. Tem, precisa melhorar, porém a gente não vê com tanta frequência. O senhor recentemente teve uma reunião com o deputado Zé Queiroz, né, solicitando que fosse criada até uma secretaria estadual voltada para a defesa animal. Em Caruaru, o senhor acredita que talvez uma secretaria já tivesse, já coubesse no organograma da prefeitura uma secretaria voltada para essa questão? Ou você acha que um departamento como é hoje atende a necessidade? Não, o departamento ele consegue atender a necessidade. Se o executivo investir, consegue fazer um trabalho bom, sem precisar que fosse especificamente uma secretaria para isso. O que eu vejo é que a secretaria precisaria criar um departamento que fosse voltado mais dentro da Secretaria de Crimes Ambientais, no caso, a Secretaria do Meio Ambiente. Precisa ter uma Secretaria do Meio Ambiente. A gerência ou o Departamento de Proteção dos Animais, ele pode defender a Secretaria de Meio Ambiente, que vai cuidar de tudo, e dentro da Secretaria ter a questão dos crimes contra os animais. Né? É porque, veja, a Lei 9.605, no seu artigo 32, é que fala sobre a questão dos maus tratos aos animais, tanto animais pet como animais silvestres. Então, se ela está dentro da Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, então cabe ao município criar uma Secretaria de Meio Ambiente, que inclusive nós não temos uma secretaria específica de meio ambiente, e esse departamento funcionar dentro dessa secretaria. Na questão do governo do estado, a gente solicitou ao deputado Zé Queiroz que pudesse abraçar essa bandeira e criar um departamento ou uma secretaria na questão de proteção dos animais no estado de Pernambuco para desenvolver e até financiamento para os municípios pequenos, inclusive para Caruaru. Eu tive há pouco tempo na cidade de Altinho e vejo essa grande dificuldade, porque a questão do dinheiro, do investimento, de trabalho, ela é feita com dinheiro próprio, do recurso do município. E o município que não tiver o recurso, como é que vai desenvolver um trabalho desse? E aí a gente apresentou ao deputado Zé Queiroz, a gente espera que a gente consiga promover, como eu digo, promover as autoridades, o governo do estado, e principalmente o governo federal, que tenha financiamento, como tem financiamento para diversos programas. Você, Mário,
a gente aqui como vereador pedimos uma indicação ao Ministério da Saúde, solicitando uma rúbrica para o município de Caruaru, específica para o bem-estar animal. O próprio Ministério da Saúde comunicou a mim que cuidar de bem-estar animal não é questão de saúde pública. E eu discordo. Cuidar de bem-estar animal é cuidar de saúde pública. Então a gente precisa que esses governantes possam abrir os horizontes, o olhar para o investimento e financiamento para os municípios poder investir em questão de castração, em clínicas veterinárias, enfim, diversas outras campanhas educativas nas escolas. O senhor foi o primeiro diretor da GPA, né, que é a Gerência de Proteção Animal, que foi criada no governo passado, e acredito que foi o primeiro órgão público, né, que enfrentou essa violência contra os animais e deu suporte, principalmente à população carente, né, que não dispõe de condições de pagar um veterinário. Na última sexta-feira, vereador, foi entregue a AME Animal, né, a clínica AME Animal, que era a GPA e virou essa clínica agora. Como é que o senhor vê essa evolução, né, a mudança do nome e agora uma clínica? Melhorou mesmo a situação? É o que os senhores e os protetores esperavam da Prefeitura de Caruaru? Veja, vamos lá. Primeiro a questão do nome. Eu acho que é um nome de fantasia. A gestão, toda e qualquer gestão tem interesse ou quer mudar o nome, modifica o nome. Eu acho que não tinha precisão de mudar o nome. Até porque nessa casa aqui, na Câmara do Vereador, a lei da reforma administrativa da prefeita Raquel Lira consta a gerência de proteção dos animais. A questão orçamentária que está em discussão na Câmara de Vereador também está com o nome de gerência de proteção dos animais. A despesa que é paga, o cheque, todo o investimento, as notas fiscais são pagas referência à gerência de proteção dos animais, não a AME. Mas aí o nome não vai influenciar na qualidade. É o que importa, né? Não vai influenciar na qualidade. O que eu vejo é que teve avanço e precisa ter mais avanço. A gente foi eleito para isso, para trazer a discussão nessa casa, trazer à sociedade e cobrar do executivo melhorias e ampliação. E eu vejo que todas as benfeitorias que hoje vêm acontecendo na gerência de proteção dos animais não é um fruto só do vereador Fábio ou desta casa, porque foi aprovado pelos 23 vereadores e a vereadora todos os nossos requerimentos, indicações e principalmente projetos de lei e audiência pública que teve discussão. Quando a gente trouxe aqui o secretário executivo na época, Ítalo Farias, nós entregamos um documento a ele, pedindo a ampliação da clínica veterinária, a gente pediu castramóvel, ambulância veterinária, mais contratação do médico veterinário e melhoria na infraestrutura. Ora, a gerência, como você disse, foi criada na gestão anterior, na gestão do prefeito Zé Queiroz, e foi um projeto que deu certo. Precisava melhoria, sempre precisou de melhoria e precisou sempre melhorar. Só para você ter ideia, Mário, a gente só tinha 2 médicos veterinários lá fazendo, e aí a gente passa as informações concretas porque a gente tem os dados. Era 20 consultas por dia e em média de 10 a 15 castrações que a gente fazia durante 3 dias da semana. Era deficiente, mas a gente conseguiu mostrar para as autoridades, para o prefeito, que é importante que bote isso na sua política pública, inclusive na sua campanha. E foi isso que aconteceu. Tanto o candidato a prefeito, Tony Gel, colocou na política dele, que queria ampliar a gerência de proteção, como Raquel Lira também disse isso. Então, dentro das melhorias, eu vejo que a gente teve avanço. E esse benefício não é para Fábio Fernandes. A própria população que veio para esta casa, que discutiu na audiência pública, nós temos documentos, nós temos requerimentos que comprovam que a gente sempre lutou e vai continuar lutando para melhoria. A gente quer melhor, a gente quer mais. A gente não só quer isso não, a gente quer que melhore o canil, que a prefeitura crie o canil rotativo. Não sou a favor, claro, de criar um depósito de animais. Eu acho que não é a solução. A solução é você ter o canil rotativo que cuide, que pegue, castre ele e devolva para a comunidade, até porque a gente tem uma lei que também foi aprovada por esta Câmara e uma lei estadual que fala animais comunitários, que é aquele animal que tem um vínculo com a comunidade. Então, eu vejo que está tendo avanço, precisa se ter mais avanço. Agora, esse avanço está se dando porque nós, vereadores e a sociedade, a gente aqui na Câmara do Vereador, bateu muito e cobrou do Executivo que botasse política pública na sua prioridade de governo.
no Instituto Quatro Patas, né, que funciona no bairro do Salgado, né? Quantos atendimentos o senhor faz por dia lá e quais tipos de atendimento para a comunidade carente que vocês fazem lá, para a população em geral, né? Quantos atendimentos e o tipo que vocês fazem por dia? Veja, o Instituto Quatro Patas, como é uma associação sem fins lucrativos, ela não tem nenhum investimento do município, é todo o investimento. A gente ajuda uma parte e a própria população que ajuda a outra parte, e isso a gente consegue baratear os valores de castrações, consultas e os seus atendimentos de média complexidade, eu digo isso. E a gente consegue atender hoje mais de 500 animais por mês lá. Isso é, para mim, um privilégio, é uma alegria muito grande saber que eu posso hoje contribuir e ajudar a sociedade, ajudar mais de 500 animais que são atendidos entre castrações e consulta. Essa semana mesmo, semana que passou, a gente teve um animal que chegou lá engasgado. E a nossa equipe, a equipe do Instituto Quatro Patas, correu, fizeram com todos de parabéns, conseguiram tirar o osso de galinha da garganta do animal. Então veja, a gente conseguiu dar oportunidade a esse animal a sobreviver. E isso através do Instituto Quatro Patas, que consegue atender mais de 500 animais em cirurgia de tecidos moles e castrações e consultas. Isso, claro, requer um custo, né? E deve ser alto, porque um atendimento complexo desse são 500 atendimentos por mês. E como é que funciona a questão das parcerias? O senhor consegue bancar todo o instituto sozinho ou consegue parcerias que lhe ajudam nessa questão? Como é que funciona isso? Porque tem muitas ONGs, né, voltadas para a proteção dos animais, como o Instituto Quatro Patas. Em Caruaru a gente só tem duas, né? A UDEV e o Instituto Quatro Patas, com toda a documentação. Mas a gente tem vários grupos de protetores, grupos de WhatsApp, grupos daquelas comunidades de bairros que nos procuram. Veja, o Instituto Quatro Patas, ele é contribuindo, a população que procura, então dá uma contribuição na ajuda, dá consulta e nas castrações, e a gente no final do mês a gente contribui. Eu tenho 5 pessoas que eu banco e o aluguel, então eu tenho uma despesa alta no Instituto Quatro Patas, mas isso foi uma promessa minha de poder contribuir, de poder ajudar. Então eu consigo bancar em torno de R$7.000, 5, 7 mil reais por mês do meu bolso, e o restante vem da própria população para manter a clínica. E aí, se você me perguntar, dá para manter? Ora, tem mês que o tesoureiro Daniel, que é o tesoureiro do Instituto Quatro Patas, chega para mim junto com a equipe e diz: olha, esse mês a gente tá no vermelho. E aí a gente tenta segurar um pouquinho, reduzir o pique que a gente faz, porque veja, não é só as pessoas que nos procuram, a gente também leva a equipe nossa para atender pessoas que não têm condições, como ontem mesmo. A gente estava atendendo um grupo de protetores que a gente conseguiu doar umas rações que a gente recebeu com diversos gatos lá doentes. Então, ele tem 18 gatos filhotes e em torno de mais 20 gatos adultos. Então, veja, nós pegamos o nosso veterinário do Instituto para fazer o atendimento particular sem nenhum investimento. A gente tem pessoas que não têm condições de pagar uma consulta ou uma cirurgia, a gente ajuda, no caso eu é que pago para que não venha essa despesa para o Instituto. Então a gente tem essa manutenção que ela é voltada dividindo junto com a população. E a gente espera que o próprio Instituto tenha suas pernas, seu voo próprio, né? Que não dependa só de mim, mas que tenha seu voo próprio. Eu vejo hoje o Instituto Quatro Patas, ele é fundamental para a cidade de Caruaru, porque eu digo, Mário Flávio, veja, nós temos o Instituto Quatro Patas que ajuda pessoas que não têm condições. A gente tem o órgão da prefeitura que, por obrigação, tem o papel de contribuir e ajudar os animais que estão nas ruas, que não têm seus tutores. E a gente tem as pessoas que têm condições. Então a gente tem 3 níveis, que é as clínicas particulares, nós temos a ONG, as ONGs, nós temos os protetores e o município fazendo o seu papel. A gente consegue não zerar, mas a gente consegue reduzir o sofrimento desses animais na nossa cidade. Alguns casos de violência chamam a atenção, né? Por exemplo, recentemente eu vi em umas redes sociais e até na própria imprensa, né, que acho que foi no cemitério Dom Bosco, por exemplo, vários animais foram mortos, né, por envenenamento. O que é que vocês fazem, Wagner, quando tem esse tipo de situação, né? Qual o procedimento, você enquanto representante, a voz da causa animal aqui na Câmara Municipal, o que é que vocês fazem quando acontece esse tipo de coisa? Já se descobriu o que aconteceu, como foi, ou quem seria, ou quais seriam os culpados nesse caso? Veja, a gente não tem como conseguir descobrir. Envenenamento é uma questão mais
burocrático, mais complicado de se conseguir saber quem foi que fez essa atrocidade com os animais. O que a gente fez? Levamos ao conhecimento do Ministério Público. A gente, junto com outros protetores, outras ONGs, denunciamos o caso ao Ministério Público. O Ministério Público chamou a Prefeitura, porque é de responsabilidade da Prefeitura tomar algumas providências, porque é estranho que numa gestão 3 vezes acontece isso dentro do cemitério Dom Bosco e a Prefeitura tem que estar ciente e ver, fechar as brechas. Já é a terceira vez que acontece isso. E são vários animais que morrem. E dessa vez aconteceu realmente limpar o cemitério Dom Bosco. Eu digo limpar porque agora, no dia de finado, a gente teve lá e não encontrou mais os gatos. A gente não vê mais gato. Não. E isso não é um meio de reduzir a população. Que eu não estou acusando. Eu apenas estou dizendo que isso não é um meio de reduzir a população de animais. E que a Prefeitura tem que tomar providência, ou instalar câmeras, ou o seu vigia fiscalizar e ver quem é as pessoas que estão entrando lá dentro. E não permitir mais que essas pessoas alimentem animais lá. E só quem alimente, faça um cadastro, que são os protetores, que vão lá frequentemente e que faça essa alimentação. Então ele tem os cadastros, a gente sabe quem é que vai estar alimentando esses animais. E não deixe as pessoas estar alimentando animais lá dentro do cemitério Dom Bosco, porque eu volto a dizer, é de responsabilidade do poder público, porque o órgão é público. Agora, outra questão que envolve saúde pública, eu concordo com o senhor, a causa animal é uma causa de saúde pública, sim, diz respeito às pessoas que criam muitos animais dentro de casa, né? Tem pessoas que, por gostar ou por pena, algumas pessoas pegam, por exemplo, ninhadas, deixam na porta, e aí você vai criando, daqui a pouco tem 20, 30 cães, gatos nas casas, e isso pode ter problema de saúde no futuro, né? Qual a orientação que o senhor dá a essas pessoas que acabam virando protetores de animais por natureza, por gostar, e as pessoas exploram esse tipo de situação, né? Qual a dica que o senhor dá para essa pessoa? Veja, eu digo primeiro a essas pessoas que a gente tem que verificar as condições. A gente não pode pensar só em a gente tirar os animais das ruas e botar dentro de casa se a gente não estiver dando qualidade e bem-estar a ele. Porque a gente precisa estar junto, de acordo com o decreto federal, que diz que bem-estar animal é você botar uma boa alimentação, manter um ambiente limpo, manter toda a higienização e não deixar um animal preso. Isso eu dou toda essa orientação e dou uma oportunidade àquela pessoa. A gente ajuda castrando os animais dessa pessoa, a gente oferece as consultas para essas pessoas, a gente oferece o evento de doação de animais que a gente faz todo mês, toda a estrutura de tenda, de mesa, gaiola, todo o apoio para que essa pessoa possa desfazer desses animais e colocar ele para doação e reduzir a população que ela tem dentro de casa e mostrando a ela que ela pode ajudar com um lar temporário rotativo. A gente deixa com um lar temporário com ela, dá o apoio e leva para os eventos de doação de animais. E isso tem acontecido em alguns casos, outros casos a gente não consegue e a gente pede para que o município possa dar atenção junto com a Gerência de Proteção dos Animais e também junto com a Secretaria de Saúde, dando esse apoio. Então a gente sempre pede ao município esse apoio para aquelas pessoas que a gente não consegue convencer a colocar os animais para doação. Uma pergunta mais política, né? O senhor era da bancada de governo, foi para a bancada de oposição. A sua causa, ela é uma causa da sociedade, digamos assim, né? Muita gente procura o Instituto Quatro Patas para você ser o intermediador entre a população que está com dificuldade em manter esse animal ou está com um animal doente e o governo. Essa sua ida para a oposição dificultou esse acesso ou as pessoas elas não confundem, digamos assim? Você quando chega lá, eles atendem prontamente. Essa situação mudou ou continuam da mesma forma? Não, a gente explica, né, para aquelas pessoas que nos procuram, eu explico para a população porque hoje a gente não está mais na base do executivo, que a gente saiu, era da base saindo. Um dos pilares que a gente conseguiu, infelizmente, ter acho que foi a causadora, foi a questão da emenda parlamentar. Eu acho que não tinha precisão de um executivo se envolver na Câmara Municipal para derrotar uma emenda parlamentar, que era uma emenda prevista, uma emenda de orçamento, um orçamento que nós previmos de R$200 mil, que iria beneficiar mais ainda os animais, e não foi bem visto pelo Poder Executivo. E isso trouxe um desgaste para a gente, como também o fechamento da clínica veterinária. Ora, a gente só teve a clínica veterinária hoje aberta porque nós encaminhamos ao Ministério Público e denunciamos o descaso que estava acontecendo em Caruaru. E eu não poderia ficar calado diante da população que votou em mim, que pediu, porque veja, a gente não tinha um vereador e a gente tinha a clínica veterinária. Quando a gente tem um vereador, a gente tem clínica veterinária fechada. Era isso que eu escutava. E eu não poderia ficar calado diante
uma questão de que estava acontecendo com a promessa de todo mês reabrir, era 2 meses, era 3 meses, era 4 meses, é tanto que a gente chegou a 1 ano e 7 meses para a reabertura da clínica veterinária. Depois que a gente anunciou no Ministério Público em dezembro, quando foi em março, que estava prevista a abertura da clínica veterinária em março, aí eu não tive mais prazer de ficar no governo, que a gente estava aquilo que eu mais defendo, que é a questão dos animais, vendo que os animais estavam sofrendo, e o Instituto Quatro Patas executou mais de 2.000 atendimentos, enquanto a clínica do município estava fechada. Enquanto você dividir em termos da população, eu explico a população, e a população entende, abraça o Instituto Quatro Patas, até pessoas que procuram o Instituto, acham melhor procurar o Instituto do que procurar até o próprio município, porque tem coisas que o município não tem, e aí eu não estou aqui só culpando o município, eu acho que a gente precisa avançar, já é um avanço, certo? Mas a gente precisa avançar mais. E esses avanços as pessoas sempre procuram, às vezes a clínica do município está fechada, então procura o Instituto Quatro Patas, ou não conseguiu uma ficha e consegue com a gente consegue fazer essa divisão, e a própria população vem entendendo o recado, que sabe que a gente foi o grande lutador de todo hoje, esse avanço que está tendo hoje na questão do bem-estar animal, foi um avanço da própria população. Isso não é um mérito de vereador e nem de funcionário público. Nesse fim de semana que passou, teve mais um encontro dos iguais da Rua Preta, e eu vi que o Instituto fez uma parceria, né, lá. Quem está acompanhando a gente agora aqui no Facebook ou no YouTube da Câmara e tem interesse em fazer um evento e quer contar com a parceria do Instituto Quatro Patas, o que faz, vereador? Pode procurar a gente tem a rede social, Sou Quatro Patas, a rede do Instituto Quatro Patas, Sou Quatro Patas, e lá deixar a mensagem, dizer que quer ser nosso parceiro, que tem interesse de ser parceiro do Instituto Quatro Patas, que gostaria de ter esses eventos para fazer uma parceria, e a gente vai analisar os dias. A gente só pede que não seja sábado e domingo, porque o funcionário trabalha de segunda a sexta-feira lá, e a gente não tem como também bancar essa despesa do sábado e domingo para os funcionários do Instituto Quatro Patas. A gente conversa com os protetores que fazem parte do Instituto Quatro Patas, e a gente discute e a gente leva para a comunidade em parceria. O Instituto Quatro Patas vem para isso. Essa parceria ela é de graça. É de graça, para quem solicitar. Sem nenhum investimento, tudo bancado pelo próprio Instituto, em parceria também com a própria população que vai e leva seus animais para poder participar do evento de doação. E quem quer contribuir com o Instituto Quatro Patas, é o mesmo caminho? Vai na rede social, procura vocês para fazer doação, por exemplo, de ração, ou de trabalho de veterinário, ou de voluntariado? O que é que faz também? Veja, na questão de voluntário, a gente tem aberto, voluntário, a gente tem uma parceria com a escola EBP, certo? Que são os auxiliares veterinários, com toda a documentação. A gente abre para quem são auxiliares veterinários que tem a sua documentação, certo? Em termos de ser voluntário nos eventos de doação, a gente também abre. A gente pede que as pessoas podem nos procurar na Rua Governador Rosaldo Maia, no 397, no bairro do Salgado, por trás do Colégio Laura Florencio, e conhecer, e eu digo a você, Mário, que é a primeira clínica de uma ONG no estado de Pernambuco. Nós somos a pioneira aqui no estado de Pernambuco, uma clínica que atende a essa população. Então pode nos procurar lá, ou pelo telefone 3727-4440, ou me procurar na rede social, Fagner. E na Câmara mesmo também. Ou aqui na Câmara, que a gente abre essa ponte. Mário Flávio, e também eu gostaria de falar sobre os nossos projetos que a gente tem aprovado aqui, que é importante. Feito o Código de Proteção dos Animais, que foi um código que veio para fazer a diferença para o nosso município, copiado por outros municípios. A gente tem aqui a lei que foi aprovada para que as pessoas possam transportar os seus animais no ônibus, dentro da caixa, dentro do horário, tem uma regulamentação de tudo isso. A gente tem requerimentos que foram aprovados, que as pessoas que queiram nos procurar e conhecer diversos projetos também, que não são só voltados à causa animal, como a cartilha de conhecimento para as pessoas de portadores de câncer. A gente tem aqui a lei que traz que o município tem a obrigação de fazer campanhas de leishmaniose para trazer à sociedade o conhecimento do que é a doença de leishmaniose. A gente tem diversas leis que são projetos nossos que foram aprovados por esta casa e que hoje faz grande diferença ao município, porque hoje a gente tem diversas leis que beneficiam tanto os animais como a questão da população. Tá certo, vereador. Muito obrigado pela sua participação com a gente. Boa sorte aí no seu mandato. Obrigado, Mário Flávio. Mais uma vez parabenizar vocês, a equipe daqui da TV Câmara, estão de parabéns.
pelo trabalho que está desenvolvendo, de levar o conhecimento da sociedade. Eu acho que é isso. Nós precisamos levar o conhecimento da sociedade, o papel e o trabalho de cada parlamentar aqui desta casa, e vocês estão dando a oportunidade para que a sociedade possa assistir e ver que realmente o vereador não trabalha só nas terças e quinta-feiras. E também, mais uma vez, registrar, parabenizando o presidente da casa por investir, fazer esse investimento, que não é um benefício só para nós vereadores, que vai ser para outros futuros vereadores que vierem para essa casa. Um forte abraço. Tá certo. Então esse foi mais um Câmara Entrevista. A gente volta na próxima segunda-feira aqui batendo um papo, esclarecendo, tirando dúvidas. E não se esqueçam de curtir as nossas redes sociais e acompanhar tudo. Sessões solenes, sessões ordinárias, audiências públicas, também licitações, enfim, transparência aqui você tem na TV Web Câmara. Um abraço e até a próxima segunda-feira.